Pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma aula do nosso curso de hipertensão arterial. Hoje a gente vai falar sobre hipertensão resistente e hipertensão refratária com o professor Bernardo Chedier. Com a palavra, Bernardo. Obrigado, professora. Sempre um prazer. Bem, eu acho que eu quero começar essa discussão, né, mais do que uma explanação teórica, lembrando que hoje a gente não chama mais só hipertensão, a gente fala que isso é o espectro de uma doença vascular hipertensiva e com todas as suas consequências, a interface com a inflamação e as lesões de órgão-alvo, e lembrar que o grande questionamento que a gente tem nessa aula, para ver se a gente responde durante esse bate-papo, a gente está diante de um contínuo. Estaremos diante de pacientes com hipertensão resistente que simplesmente passam a não controlar, não terem sua pressão arterial controlada, e a gente vai adicionando drogas e atinge 5 drogas e não controla, e a gente chama de refratário, ou a gente está lidando com duas faces de um mesmo espectro clínico que culmina com disfunção endotelial e lesões de órgão-alvo. Bem, ela já me apresentou. As minhas referências bibliográficas são essas duas, tá? Essa aqui à esquerda, professor Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. Eu acho que não existe discussão que não seja horizontal, dialógica e problematizante. E à direita, né, só para lembrar que a referência que a gente sempre tem é que o estudo, o conhecimento, ele estabelece vínculos com o processo de prazer no processo de ensino-aprendizagem. E a gente tem uma divisão clássica, que é a pedagogia, que é o ensino de crianças, e a andragogia, que é o ensino de adultos. Mas se a gente parar para pensar, o que nos move é a curiosidade. A curiosidade e, enfim, de querer aprender mais e fazer o bem. Então, vamos lá. Então, a gente passa a se debruçar aí sobre o tema, assim como na clínica médica a gente tem que se debruçar sobre o leito de quem a gente examina. A gente não está lidando, quando fala dos estudos, sobre números, né? A gente não está lidando com números, a gente está traduzindo pessoas por meio de números, né? Tarefa complicadérrima. E aí é sempre bom lembrar, a gente sempre coloca isso, que a hipertensão, além de subdiagnosticada, subtratada, ela é muito prevalente no mundo inteiro entre homens e mulheres, e é uma doença de alta prevalência que culmina com alto risco cardiovascular, junto da doença arterial coronariana, é grande causa, por exemplo, de insuficiência cardíaca, mas, ao mesmo tempo, uma assassina silenciosa, porque é assintomática em relação à proporção dos danos, né? Durante muitos anos, esses indivíduos eles não manifestam, em termos clínicos, a repercussão da disfunção endotelial e das lesões de órgão-alvo. Isso é um grande problema, porque uma vez que cerca de metade dos eventos cardiovasculares duros, né, podem ser atribuídos diretamente à hipertensão, como a gente vai fazer para rastrear os indivíduos mais propensos e, sobretudo, os mais graves? E aí a gente tem que lembrar que, dentre esses determinantes que fazem alguns subgrupos desenvolverem determinados tipos de lesão mais graves ou terem maior suscetibilidade a ter hipertensão, existem, obviamente, fatores ambientais, epigenéticos, mas principalmente os determinantes sociais. A pobreza mata, o racismo estrutural mata. Então, quando a gente vai falar de hipertensão, a gente sempre pensou, sempre se falou, né, quando a gente vai avaliar de modo cartesiano, conforme as aulas antigas de hipertensão, de semiologia, perdão, a gente sempre pensou, quando teve e deu as aulas, que bastava a gente chegar ali e mostrar, né? Um indivíduo tem um ictus córdico propulsivo, uma onda pré-sistólica palpável, uma B4 audível, e agora ele tem dispneia paroxística, está em ortopneia, turgência jugular, edema de membros inferiores, refluxo hepatojugular. Isso daí é muito mais o meio para a gente poder interpretar do que propriamente o parâmetro mais importante de interpretação.
Quando a gente ausculta alguém com uma B4, quando a gente vê adentrar o ambulatório alguém que deambula com auxílio de órtese por um dano pós-AVC, ou um indivíduo jovem que desenvolve uma insuficiência cardíaca no contexto de uma cardiopatia isquêmica, o que a gente passa a ter ali é um impacto prognóstico importante. A gente está perdendo o jogo. E então a aula nunca pode ser sobre a B4, sobre uma sobrecarga pressórica. A aula é sobre determinantes sociais que promovem morbidade e mortalidade em populações vulneráveis. E quando a gente fala disso, a gente tem que começar a desconstruir aquele processo de compreensão como se tudo fosse apenas um status hidrodinâmico, como se fosse apenas uma relação entre... O negócio não está passando aqui, para. Como se tudo fosse uma relação entre resistência e fluxo, ou mesmo turbilhonamento, superfície endotelial, fatores pró e anticoagulantes, fatores constrictores e pró-dilatadores, capacidade de dilatação, duplo produto cardiovascular e, portanto, trabalho cardíaco, ou mesmo uma relação entre conteúdo e continente. Se isso fosse assim, bastava a gente mexer no conteúdo com os diuréticos e alterar o continente com os vasodilatadores e pronto, nossos problemas estariam terminados. Obviamente, isso é só a ponta do iceberg. A gente já sabe hoje, por exemplo, que essa cascata hidrodinâmica é o início do processo e o processo de perpetuação. Mas quando a gente observa, por exemplo, forças de cisalhamento na parede dos vasos, promovendo lesão endotelial e, portanto, dumps, né, que são aqueles produtos, aqueles epítopos relacionados ao dano biofísico e bioquímico, a gente expressa receptores e acaba deflagrando uma alça inflamatória que estabelece uma correlação intrínseca com núcleos centrais receptores do sistema nervoso. E dessa desmodulação, com um impacto maior para o braço adrenérgico, a gente acaba culminando com a amplificação da resposta inflamatória e com uma amplificação imune importante. A exemplo do TNF-alfa, isso é efeito pleotrópico. E um dos exemplos mais importantes é quando a gente, por exemplo, hoje, em vez de ter uma aula de doença de aterogênese baseada apenas em célula espumosa, capa fibrótica, progressão de camada lipídica, redução de lúmen, fluxo oferta versus demanda e isquemia, a gente hoje, na verdade, fala sobre amplificação inflamatória a partir da apresentação de antígenos e todos os processos correlacionados. Aqui, como a nossa cabeça funcionava, né? A gente pensava que o LDL colesterol vinha e, a partir daquele processo de disfunção endotelial, ele entrava nos vasos e, a partir dali, um processo físico-químico ia acontecendo. A gente sabe que isso é muito mais do que isso. Mas o que importa mais é que, no final dessa história, a disfunção endotelial e a inflamação culminam com o estado protrombótico. E aí, quando a gente fala sobre todas essas alterações relacionadas à disfunção endotelial, à produção de interleucinas inflamatórias, um exemplo que eu gosto de citar é, por exemplo, como é difícil hoje a gente tentar inferir a partir de mecanismos farmacológicos, a partir de ações farmacológicas, né? Como funciona o organismo. Antigamente a gente pensava assim, vamos pensar de uma maneira bem pragmática. Se o paciente tem edema, eu vou usar um diurético. Como é que eu faço para ter um efeito natriurético? Eu uso um inibidor lá de sódio potássio 2-cloreto, eu uso lá um bloqueador de canal de sódio cloreto distal. Mas, na verdade, hoje é muito difícil a gente tentar inferir ou interpretar, a partir de um efeito de uma droga, por exemplo, que haja apenas um mecanismo. Um exemplo, por exemplo, é a dapaglifosina, que hoje a gente consegue
ter efeitos, né? Um inibidor de cotransportador só de glicose, né? SGLT2, no tubo contorcido proximal, e que hoje, independente do paciente ser diabético, independente de melhorar a proteinúria, há impacto no prognóstico cardiovascular desses indivíduos com, por exemplo, insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida. Como que a gente interpreta isso hoje? São várias alças, inúmeras variáveis. O processo não é linear e a gente precisa estar preparado para interpretar isso à luz do mundo mais atual. Eu já vou chegar lá onde a gente precisa chegar. Então, aqui, por exemplo, a gente avaliando fatores favoráveis e desfavoráveis ao uso de uma droga. Isso está cada vez mais difícil da gente interpretar à luz só da intervenção ou mesmo dos desfechos, né? A gente vai ter que ter cada vez mais um processo de seleção para poder usar determinadas drogas e a sua relação com o prognóstico. O exemplo claro é esse trabalho que mostra, por exemplo, o braço todo mostrando que a intervenção com um inibidor de receptores GLT2 nos pacientes, por exemplo, renais, que têm proteinúria ou não, diabéticos, eles têm um desfecho melhor cardiovascular, melhora da sobrevida e por aí vai. Então, chamar esses indivíduos, interpretar tudo isso à luz de uma população homogênea, o que aparentemente é muito convidativo, não é a nossa realidade. Só estou dando um exemplo, que são estudos de muito impacto, mas que se a gente for estratificar os subgrupos, não é tão fácil assim a gente indicar ou determinar que determinada droga, por exemplo, atue sobre insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, quando existem inúmeros subgrupos que se relacionam com esse desfecho duro cardiovascular. Então, quando a gente vai falar de abordagem terapêutica, a gente sempre pensou, olha, o objetivo que eu quero é reduzir mortalidade cardiovascular, morbimortalidade, né, alterar os desfechos duros principalmente, e o controle pressórico. Mas será que essa realidade se impõe a todos os subgrupos de hipertensos? E aí, quando a gente vai pensar em tratar algum paciente, a gente sempre pensa em remédio, né? Mas eu acho que talvez uma das imagens mais simbólicas, eu acho que tem que ficar na cabeça de quem faz um ambulatório de hipertensão, sobretudo hipertensão grave, é essa imagem, né? De um lado, o doutor de Instagram aqui desse lado, né? Vendendo saúde sob a fórmula de pílulas, vendendo, dando o produto que alguém demanda, sem nenhum compromisso de ambas as partes em quebrar o ciclo vicioso que perpetua a maior mortalidade cardiovascular no mundo, né? A obesidade como grande vilã, seus desdobramentos inflamatórios, enfim, em vários níveis, o hábito de consumo de sal, de bebida alcoólica, de tabagismo, e tantas outras questões. E aí, diante desse cenário, a gente acabar se habituando com o que a gente chama de inércia clínica, né? A gente acha que está dando remédio, o paciente acha que está fazendo a parte dele, a gente faz uma consulta ambulatorial de 40 minutos, procurando entender a relação das intervenções farmacológicas com os desfechos, quando, na verdade, muitas vezes o que a gente precisa é aumentar o vínculo e tentar entender o problema que leva, por exemplo, um paciente a transgredir dieta, transgredir o uso de medicamentos e, principalmente, o que o impede de mudar seus hábitos, né? E aí a gente acha sempre que está fazendo a coisa certa, aumentando a dose do carvedilol. E aí, quando a gente fala sobre aumentar a dose, essa parte, eu acho que todo estudante de qualquer nível tem que parar para pensar. A gente nunca para entender de verdade que a engenharia aeroespacial americana usa 18, 20 casas decimais para botar um Boeing desse para voar, lá para virar para virar o Boeing no ar, né, fazer aquelas curvas e tal. E a gente não se preocupa em nada em dobrar a dose de um medicamento sem nenhum critério, muitas vezes. E aí isso é muito importante porque a gente lida com sistemas complexos e pensa muitas vezes de modo linear. Isso tem consequências, previsíveis algumas, outras não previsíveis, simples e compostas. Então,
Um exemplo claro é assim, quando você pensa que N intervenções vão estar ali como um sistema elétrico em paralelo sendo divididas, a gente acaba tendo como consequência N efeitos de modo logarítmico, né? E aí a gente sempre esquece de ponderar qual o número de indivíduos que eu precisaria tratar para alterar determinada, para atingir determinado desfecho frente à minha intervenção, que muitas vezes é parcial. E qual o número de efeitos colaterais que eu atinjo, né? Será que eu vou alcançar a curto prazo? Será que esses estudos me dão esse respaldo? A resposta, obviamente, é que não, né? Quando a gente vai avaliar um estudo, um trabalho científico, a gente tem que ser de uma humildade, de uma lealdade acadêmica fundamental, porque nevrálgica, porque primeiro, poder é igual a querer. Isso é uma coisa muito importante. A pergunta que a gente sempre tem que se fazer uma coisa é você ter um grau de recomendação. Por exemplo, você pode estar num governo autocrático que resolve prescrever liberar a hidroxicloroquina para a Covid. Grupos de médicos que resolvem fazer ivermectina, trilhões de outras intervenções. Mas quando você vai olhar os níveis de evidência, eles respaldam a sua conduta, né? Você tem um nível de evidência A, que são estudos de mais alto gabarito, revisões de meta-análise, ensaios clínicos. Não, você está no nível B, em que você tem alguns, né, até uma referências robustas, ou não. Você está diante de um Didier Raoult dizendo para você tomar o remédio e você vai acabar tomando porque você acredita nisso. Realmente, definitivamente, medicina não é uma questão de fé. E aí o exemplo clássico é que quando foram estender o inibidor de SGLT2 para outras subpopulações, o efeito, por exemplo, para a ICFEM não teve o mesmo impacto quando a gente avaliou as curvas de maior mortalidade da ICFER. Faria todo sentido, mas a gente não conseguiu provar. E aí, quando a gente vai falar de intervenção farmacológica, isso já foi extensamente comentado, o arroz com feijão é a gente entender que o hipertenso ele começa numa escala, dependendo da estratificação de risco, da gravidade e da premência de você fazer o tratamento farmacológico, e a gente normalmente associa as classes que são preferenciais. Por que são preferenciais? Porque alteram desfechos, alteram desfechos duros cardiovasculares, tem uma relação de NNT e NNH razoável, tem relativa segurança, já existe experiência. Então, as diretrizes, em geral, confluem, né? Ou confluíram, convergiram para a prescrição baseado na fisiopatologia da hipertensão e nos seus desdobramentos, basicamente de um diurético, predominantemente tiazídico, um vasodilatador, que pode ser IECA ou BRA, inibidor do eixo, e um bloqueador de canal de cálcio, e essa combinação é preferencial. Caso a gente não atinja o controle pressórico, dependendo do estágio, a gente chega no quarto fármaco. Esse é o grande momento que a gente tem que parar, respirar, entender se há algo para uma pseudo-resistência ou não, tentar descartar fatores de confundimento, ver se o paciente, por exemplo, não está em uso de anti-inflamatórios, não está passando por nenhum outro problema que possa estar retroalimentando, ganho ponderal, uma série de outras questões. E aí, nesse momento, a gente resolve pedir uma mapa e confirmar a hipertensão resistente para introdução da espironolactona como quarto fármaco, droga que aumenta, que já comprovadamente muda, impacta na maior mortalidade desses indivíduos. Perdão. E aí a gente chega no ponto-chave da discussão, que e se a pressão arterial nesse momento de consultório ela não fica controlada? E aí a gente tem que lembrar que a gente, quando fala de hipertensão de difícil controle, a gente começa a ter um desbalanço entre dois grandes polos, né? Um polo que representa a retenção hidrossalina, quer dizer, que seriam aqueles pacientes que, em princípio, seriam diuréticos responsivos, então o que está faltando para ele é uma dieta mais pobre em sal, com uma otimização diurética e mudança de estilo de vida com outras questões, né? Avaliar, por exemplo, a relação com a apneia obstrutiva do sono,
em termos de desfecho cardiovascular, ou não? A gente está falando de um outro polo, que seria um polo de mais difícil controle com o diurético, e que, portanto, a gente atingiria as 5 ou mais drogas sem controle pressórico, que seriam os refratários. Quando a gente vai observar isso, a PA de consultório é uma variável dinâmica, né? Eu gosto sempre de dar esse exemplo, que eu acho muito importante, é assim, estão aí os educandos aí do PIN, da iniciação científica da UFRJ, que roda no ambulatório. Então, você vai sair de casa num dia de prova e você mora numa região distante, na periferia do Rio. E você optou e é um dia chuvoso, né? Você, obviamente, tem duas opções: ou você vai de trem ou você vai de Uber. O trem demora 40 minutos e o Uber, a gente não sabe quanto. Em média, 20 minutos. Mas num dia de chuva no Rio de Janeiro, você não vai arriscar um sistema complexo. Você vai tentar optar por um sistema linear, simples, do ponto A para o ponto B. E quando você... Até porque, se você optar por um sistema complexo, mesmo que dure 20 minutos na previsão, uma rua fecha, um carro bate, né? Trilhões de outros eventos acontecem e aquilo ali pode se estender para 40 minutos, 50, 60 minutos. A mesma coisa acontece quando a gente vai lidar com inúmeras variáveis que se relacionam, que são sistemas complexos, e nós somos sistemas complexos, né? Quando a gente vai avaliar o microambiente cardiovascular, é um sistema complexo. Então, a gente inferir as consequências de um sistema complexo a partir de uma variável dinâmica de difícil caracterização, como a pressão de consultório, é algo muito difícil. Pode ser fácil no contexto da gente tentar estabelecer a relação entre alguém que tem provavelmente lesão de órgão-alvo e tem uma alteração de pressão arterial. Agora, quando a gente está começando a falar de pacientes com pressão de difícil controle, de tão difícil controle e variação, a gente não pode se basear para acompanhamento na pressão de consultório, como nos hipertensos resistentes e refratários. E aí é que entra a avaliação do hipertenso resistente como um sistema complexo de inferência de disfunção endotelial, de lesão subclínica, nem sempre correlacionado com a pressão de consultório. Então, aqui, baseado na pressão de consultório, a gente sabe que existem pacientes que têm hipertensão arterial resistente controlada, que são aqueles com 4 drogas que atingem o controle pressórico, lembrando da definição clássica de hipertensão resistente, né? O uso de 3, eu vou até comentar daqui a pouco, o uso de 3 ou mais fármacos, dentre eles, preferencialmente, bloqueador de cálcio, IECA ou BRA, e um diurético de preferência tiazídico, e a gente não atinge esse controle ou controla com 4 drogas. A partir do momento que a gente chega nas 5 drogas, a gente acende um sinal amarelo. Espera aí, né? Laranja, olha só, eu estou diante de um paciente diurético responsivo ou não? Eu estou falando do mesmo fenótipo, eu estou falando de variáveis de confundimento. Então, as pessoas às vezes têm essa dúvida. Nossa, 5 drogas não controlou refratário. Calma, a gente vai fazer uma avaliação, vai pedir uma mapa de novo, vai tentar tirar fatores de confundimento, vai checar a adesão. Mas caso esse paciente se comporte fenotipicamente como um paciente sem tanta retenção hidrossalina e com tônus simpático exacerbado, a gente vai estar diante de um paciente que provavelmente é diurético resistente e tem um outro fenótipo clínico grave, é um fenótipo de extrema gravidade, que é a hipertensão refratária. Aí, só lembrando, quando a gente fala de hipertensão refratária, o painel evolutivo é muito simples, né? A gente está falando de um conceito relativamente recente, que começa lá em 2012, depois ele vai passando por transformações. Então, o Carro, em 2014, estabelece, em conjunto com outros autores, o número de drogas como um grande divisor de águas, né? Lembrando que a minoria usava espirona naquela época, até que em 2017, com todas as revisões, foi o ano que eu comecei a fazer o mestrado, na verdade, comecei a terminar o mestrado, a gente consegue chegar num consenso de que esse fenótipo, para ser classificado como esse fenótipo, além de todas as outras questões que eu já comentei, a gente deveria considerar um indivíduo que usasse 5 ou mais drogas, incluindo a espironolactona ou um diurético tiazídico de longa duração, como a clortalidona, e esse indivíduo seria interpretado como um indivíduo, em princípio, diurético resistente, portanto, poderia fazer parte de um grupo mais grave e com presuntivo prognóstico diverso. E aí, só lembrando, né, que daquela fatia de hipertensos, a gente tem
uma proporção de hipertensos resistentes, que beiram um quinto, e daqueles pacientes com hipertensão resistente, a gente tem temos uma variação entre 15% a 30% de pacientes com hipertensão refratária. Obviamente que isso se relaciona com o número de drogas e com a ausência do controle pressórico na pressão de consultório. Peraí que eu tenho que passar isso aqui. E, com isso, a gente tem que começar a delinear, então, certas características dos dois grupos. Então, lembrar primariamente que o diagnóstico de hipertensão resistente, ele, muito embora seja dado pela pressão de consultório, e isso é que define, a gente sabe cada vez mais o acompanhamento desses indivíduos a gente só consegue ter respaldo para modificar intervenções, acompanhar outros desfechos com base na MAPA e na MRPA. Tá? Lembrar que, para a gente classificá-los como resistentes, eles têm que estar em uso de 3 ou mais drogas, a gente tem que afastar a pseudo-resistência, conforme a gente já comentou. E essas drogas têm que estar em doses otimizadas, maximamente toleradas e provavelmente e preferencialmente com classes sinérgicas, né? E as classes principais que a gente já comentou fazem parte das drogas de primeira linha da hipertensão. Já quando a gente começa a falar do fenótipo extremo dessa falência, que é a hipertensão refratária, uma coisa que é muito importante é a gente tentar questionar se, de fato, vale a pena a gente estabelecer o diagnóstico de refratariedade a partir de uma pressão de consultório. A maior parte dos estudos usa esse parâmetro ainda, por considerá-los subgrupos de resistentes, mas a nossa tendência cada vez mais é que esses pacientes sejam diagnosticados minimamente pela MRPA e em termos de respaldo pela MAPA. Tá? E sempre a dúvida que a gente que paira é se isso é de fato só um contínuo de número de remédios e drogas, ou você está diante de um fenótipo cada vez mais diverso, né, e amplo. Lembrar que a hipertensão resistente ela atinge cerca de 1/5 dos pacientes com hipertensão no mundo. O Brasil, o estudo mais relevante, mostra uma prevalência próxima de 12%, e o ProHeart, como é um centro de referência, tem uma prevalência próxima de 17%. E dentre aqueles com hipertensão arterial resistente, o global a gente já falou que varia dentre os resistentes, né, 3% a 30%, no ProHeart a gente atinge uma mediana em torno de 17,6% do estudo que a gente fez. E aí lembrar que o hipertenso resistente, frente ao hipertenso de não tão difícil controle, ele tem algumas características que são fundamentais. Né? Normalmente tem uma idade mais avançada, né? São obesos, com a pressão arterial sistólica mais elevada, tem um padrão não díper na MAPA, que representa isoladamente o preditor de mau prognóstico, são hipervolêmicos, mesmo com o uso de diuréticos, embora sejam diuréticos responsivos muitas vezes, tem uma associação com a ingestão de sal, até porque, óbvio, né, existe uma relação comutativa com esse status de hiperaldosteronismo, são sedentários, e uma coisa fundamental é que existem algumas condições associadas, como a HVE, o diabetes, a síndrome metabólica, a doença renal crônica e a proteinúria. Então, esses parâmetros todos são condições associadas à hipertensão arterial resistente. E aí, obviamente, quando a gente fala de fisiopatogenia desses indivíduos, a gente está falando principalmente de uma sensibilidade aumentada ao sódio, um concorrente status de hiperaldosteronismo, com uma consequente disfunção renal e uma relação intrínseca com uma expansão plasmática intratorácica e níveis aumentados de aldosterona urinários e também de peptídeos natriuréticos. Esse é o hipertenso resistente, volume. E, portanto, responsivos, em tese, a diurético. Mas quando a gente fala de pacientes com hipertensão arterial refratária, a gente está predominantemente falando daquele camarada que tentou tratar, em tese aderiu, a gente afastou outros fatores de confundimento, tentou fazer outras intervenções e concluiu que, na verdade, aquilo ali, de fato, tem uma relação com uma hiperatividade simpática e provavelmente com uma rigidez vascular. Esses indivíduos, em princípio, têm uma VOP elevada, têm um nível de interleucinas inflamatórios como TNF-alfa acima do limite superior comparativo, tá? E o que
estabelece correlação com disfunção endotelial em alguns trabalhos. Além disso, existe uma série de estudos que relacionam determinados polimorfismos genéticos com pacientes com disfunção endotelial e rigidez, com polimorfismo do sistema renina-angiotensina, ou mesmo da formação de enzimas relacionadas aos isoenzimas de óxido nítrico, como essa óxido nítrico sintase endotelial. E aí, quando a gente vai falar de hipertensão resistente, portanto, a gente tem que dividir dois grandes grupos. Eu controlei ou não a minha hipertensão resistente? Se eu controlei minha hipertensão resistente pela MAPA, eu vou provavelmente ter uma relação com retenção persistente de fluido. Então, um paciente que ingere muito sódio, tem uma sensibilidade maior, tem um nível de aldosterona elevado, e, portanto, o status de hiperaldosteronismo. Por outro lado, quando eu vou avaliar o não controlado, eu vou presumir que haja uma hiperatividade simpática. E caso ele seja diurético resistente, a gente elimine os outros fatores, esse paciente provavelmente vai ter um nível de metanefrina aumentado, uma frequência cardíaca em repouso aumentada, com variabilidade maior da frequência cardíaca e, portanto, com uma frequência de repouso mais aumentada, uma espessura e rigidez das artérias também mais elevada. Então, quando a gente chega, depois de todos esses dados que a gente acabou de comentar, a gente começa a se questionar se a hipertensão refratária é um espectro extremo de uma disfunção endotelial com rigidez vascular. E a gente está avaliando provavelmente pacientes que já vão estar num ponto de não retorno endotelial. Será que a gente conseguiria desenvolver algum biomarcador útil para a gente saber a interface até o momento que o paciente desenvolve hipertensão refratária ou não? Existiria algum marcador que possa predizer um controle de atividade, como uma doença inflamatória autoimune, como lúpus, que usa o complemento, né? E outros parâmetros. Então, lembrar que, obviamente, que isso é muito difícil, porque existe, além de um background genético importante, uma epigenética que atua de modo dinâmico sobre esses indivíduos. Um exemplo claro é que existem vários marcadores inflamatórios que se correlacionam historicamente em vários estudos, não só relacionados a refratários, com a hipertensão, com seus desdobramentos, e que não necessariamente vão ter uma relação linear entre nível plasmático, lesão de órgão-alvo e predição de desfecho duro. A gente acaba inferindo. Então, por exemplo, a S-lectina, que tem relação com a variabilidade da MAPA e, portanto, com a albuminúria, que é mais precoce. O PAI-1, que tem relação com a hipertensão arterial e também com a resistência insulínica e também se correlaciona com o nível de aldosterona plasmática. O MCP1 se relaciona com os fatores de risco cardiovasculares e, portanto, com inflamação endotelial e aterogênese. E o TNF-alfa, que acho isso aqui uma das coisas mais legais da gente falar, que se relaciona muitas vezes com uma relação dual entre a ingesta de sal e a relação com a angiotensina 2, com a promoção de natriurese, e isso também estabelece uma alça de retroalimentação que pode culminar com mais efeito inflamatório vascular, doença renal crônica, VOP aumentada com rigidez arterial. Então, uma cascata que é retroalimentada pelo consumo de sal e a natriurese representando a sua excreção. Só um segundo. Por exemplo, um dos mais utilizados marcadores, né, a PCR, que tem uma relação, pelo menos uma relação de bancada relacionada ao nível de L6, né? As meta-análises recentes acabam mostrando que existe uma correlação entre esses dois marcadores e até a relação do IL6 indireta com o TNF-alfa, porque o PCR normalmente é tardio, ele é não específico, e é uma curva com uma variação um pouco mais complexa. O ácido úrico, né, existem estudos que mostram que a redução da hiperuricemia pode se relacionar com a redução do risco relativo de desfechos duros cardiovasculares, como AVE, infarto agudo do miocárdio. E o próprio sódio urinário, né? Seria um grande marcador para a gente de adesão, mas que diante de um paciente que usa diurético, essa mensuração é uma coisa tão simples que ajuda tanto, né? Para a gente compreender como a relação entre inflamação e sódio, a gente não consegue, porque a gente não tem ferramentas ainda para pormenorizar essas relações. E, além disso tudo que a gente está comentando, uma relação estreita que existe entre hipertensão resistente
refratária e apneia obstrutiva do sono, né? Quer dizer, virtualmente, quase 100% dos refratários tendem a apresentar apneia obstrutiva do sono. Dos residentes, grande parte apresenta, acho que acima de 80%. Então, diante de um paciente que tem retenção hidrossalina, tem tônus simpático aumentado, faz hipóxia intermitente, olha como é fácil entender que você pode estimular o sistema renina de um lado e, portanto, retroalimentar o status de hiperaldosteronismo e, portanto, a hipertensão resistente, ou mesmo o tônus simpático pela hipóxia, enfim, pelo rebote catecolaminérgico do outro, e aí jogar para cima do balanço da hipertensão refratária. Só que, assim, se fosse uma relação de causa e efeito, a gente tenderia a encontrar, tirando esses fatores de confundimento, uma relação positiva entre a pressão positiva e o controle pressórico e a tração de desfecho, o que até hoje não foi encontrado, nem para nível de controle pressórico. É uma alça bem complexa, existem inúmeras variáveis, o sistema definitivamente não é linear. Bernardo, tem uma dúvida aqui do Lucas. Ele botou aqui, professor, os gatilhos que levam à produção desses marcadores inflamatórios, né, podem ser considerados limitações do estudo ou já existem explicações para as suas origens? Então, existem explicações múltiplas para as origens, para os níveis desses marcadores estarem aumentados, mas é muito difícil você fazer um estudo que faça com que a gente conclua a relação entre essas variáveis e o nível desses marcadores. Não sei se eu fui claro. Então, por exemplo, a IL-6 é uma interleucina que sobe com um monte de coisa que inflama. E muitos desses pacientes que são hipertensos têm milhões de motivos para estarem inflamados. Então, você atribuir uma progressão do nível de IL-6 num paciente hipertenso que está progredindo de disfunção endotelial é mais do que razoável. Mas imputar a IL-6 a disfunção endotelial num paciente desse é estatisticamente muito complexo. Então, o que a gente acaba, senão, a gente interpretaria que pacientes com TNF aumentado, refletindo disfunção endotelial, poderiam receber anti-TNF para tratar a progressão de órgão-alvo. Isso pode ser uma realidade algum dia? Acredito que sim. Mas eu acho que são tantos fatores, a alça é tão complexa, que hoje o que a gente pode interpretar é o seguinte: eles são consequência de um estado de inflamação. Mas sempre que estão aumentados refletem a disfunção endotelial? Eu acho que a gente não pode afirmar isso. E aí, quando a gente fala da apneia obstrutiva do sono relacionada à hipertensão, a gente, assim, faria mais do que sentido que se eu tenho um paciente com hipertensão resistente e a hipertensão resistente é muito relacionada, por que não há uma relação entre dose e resposta do uso, por exemplo, do CPAP? Né? Segundo, a prevalência dentre os hipertensos, 56% dos hipertensos tem isso, tem apneia obstrutiva, mas mais de 80% daqueles com hipertensão arterial resistente desenvolvem apneia. E o risco de lesões de órgão-alvo nos pacientes com hipertensão mais apneia obstrutiva do sono é maior do que apenas naqueles com apneia obstrutiva do sono. E lembrar que os questionários para apneia obstrutiva do sono que a gente faz como rastreio na população geral são ruins na população resistente. Por quê? Porque a gente já tem um subgrupo com um valor preditivo muito alto, quer dizer, a prevalência intrínseca daquela condição é muito elevada, não necessariamente em relação entre causa e efeito, e aí com isso a gente tem uma relação que prediz risco de apneia obstrutiva do sono. Então o risco relativo de quem tem hipertensão resistente e hipertensão noturna ultrapassa 4 vezes. Por isso que o paciente que tem hipertensão resistente, independente do controle, precisa de uma polissonografia. E aí a polissonografia de noite inteira, né, que é o que a maior parte dos nossos trabalhos hoje fazem, né? Inclusive um dos nossos trabalhos relacionando hipertensão refratária e apneia do sono, a gente fez essa polissonografia. Eles correlacionam, em princípio, essa relação entre risco de desenvolvimento de apneia e desenvolvimento de hipertensão resistente comutativo. E o tratamento da apneia obstrutiva do sono grave é o CPAP. Isso a gente sabe.
mas não com a finalidade de controlar a pressão arterial. A gente até tenta buscar isso, né? Tentar fazer esse estudo com CPAP longo, observar pacientes com hipertensão refratária, mas até hoje o efeito é muito modesto sobre a pressão arterial. Não há uma classe de drogas relacionada ao melhor controle pressórico frente ao uso do CPAP, e a gente não tem uma relação direta entre a intervenção isolada do CPAP e alteração do nível pressórico. Agora, quem usa o CPAP e melhora a apneia grave, será que não fica menos inflamado? Será que o tempo de uso do CPAP não faz diferença? Isso são coisas que a gente vai ter que estudar cada vez com mais cuidado. E os subgrupos também, né? Lembrar que quando a gente já vai falar do ProHeart, né? Quase 82% dos pacientes têm apneia obstrutiva do sono, quase 82% dos resistentes têm apneia obstrutiva do sono, sendo que metade tem apneia obstrutiva do sono moderada grave. E o risco relativo cardiovascular 6 meses após o CPAP teve uma alteração muito discreta. A prevalência de apneia obstrutiva do sono e o perfil dos hipertensos refratários foi descrito recentemente na literatura, né? A gente sabe que um dos estudos que foi feito por esse grupo do Garcia em 2018 tem uma série de fatores de limitantes, né? De vieses, né? Principalmente o N, o IMC, né? A menor parte estava usando espironolactona, então, portanto, você não poderia em tese, nem chamar de refratário. Enquanto que a gente fez um estudo sobre hipertensão refratária e a apneia do sono, a gente até publicou isso na Journal of Hypertension, e encontrou prevalências semelhantes entre resistentes e refratários e, curiosamente, um melhor padrão do sono e da VOP entre os refratários, o que poderia apontar para vários motivos, né? Dentre eles, a relação entre a idade, porque os resistentes, os refratários são mais jovens, provavelmente usam menos drogas para dormir, mas, a bem da verdade, uma das nossas grandes desconfianças é que a espironolactona atue interferindo nesse eixo aí, com isso, talvez até promovendo algum grau de reversão de disfunção endotelial, que é representado aí pela alteração também do padrão da VOP. Deixa eu ver se eu fizer uma besteira aqui. Mudando, não. Então, quando a gente está diante de uma hipertensão arterial resistente aparente pela pressão de consultório, a gente tem 3 etapas que tem que seguir. A primeira coisa é afastar a pseudo-resistência. Então, vai lá avaliar se o paciente está... quando foi feita aquela avaliação, ele estava com dor, estava usando alguma droga, se teve algum secundarismo que você papou mosca. Lembrando que a avaliação de hipertensão secundária, para considerar resistência, a gente não exclui a possibilidade na vigência de doença renal crônica e na vigência de apneia obstrutiva do sono, porque são condições intrinsecamente relacionadas. Todas as outras a gente tem que excluir. E aí, portanto, a gente tem que investigar a causa secundária. Lembrar que, dentre essas condições, sem ser doença renal e hiperaldo, e a apneia obstrutiva do sono, o hiperaldo é um dos protagonistas, né? Pode atingir 25% desses indivíduos. Então, excluindo isso, a gente vai para uma estratificação prognóstica. E a estratificação prognóstica, ela começa desde que o paciente entra na consulta, né? Então, você vai avaliar o nível... se já teve algum desfecho duro associado, já teve AVC, infartou, se tem retinopatia hipertensiva, se tem cardiopatia hipertensiva, proteinúria, né? Então, sempre relacionar a carga de doença, o burden, quer dizer, se é hipertenso, diabético, dislipidêmico, tabagista, e reconfrontar isso com as lesões de órgão-alvo, clínicas e subclínicas, e aqui tem uma importância muito importante, a MAPA, porque muitas vezes você está diante de um paciente que tem efeitos deletérios clínicos e subclínicos laboratoriais decorrentes de uma hipertensão suspeita, mas lá na pressão de consultório, por diversos motivos, de modo inadvertido, ele está com a pressão controlada. E aí a gente tem que desconfiar da hipertensão mascarada, sobretudo a noturna, e isso impõe o uso da MAPA, né? Minimamente. Então, lembrando basicamente esse algoritmo que a gente falou, né? A hipertensão arterial aparente, resistente aparente, todas aquelas etapas, e a gente vai definir se é uma hipertensão arterial resistente, pseudo-resistente ou verdadeira, e dali para frente se há refratariedade ou não. A gente tem um artigo de revisão que a gente publicou junto à revista da PUC de Sorocaba,
uma revisão de hipertensão resistente, que tem tudo isso que eu estou comentando. Em relação aos objetivos e modalidades de tratamento, basicamente, a gente vai avaliar, primeiro, quais são os desfechos que a gente busca para atingir o impacto sobre os desfechos duros cardiovasculares, né? Quais são os objetivos? O controle da PA, atingir isso pela MAPA. A gente vê que cada vez menos a gente se baseia em número, mas é óbvio que quem tem a pressão melhor controlada, principalmente noturna, né, tem um prognóstico cardiovascular melhor. A prevenção vai ser dividida em primária versus secundária de lesão de órgão-alvo, e a mortalidade cardiovascular é para todas as causas que a gente tem sempre que objetivar quando trata. A gente pode fazer isso de forma farmacológica, buscando novas modalidades, que hoje basicamente só estão presentes em protocolos de pesquisa. Mas o mais importante, eu considero, sobretudo naqueles com hipertensão refratária, que a gente vai buscar tratar, mesmo com a frustração de um nível tensional não controlado, buscar sempre conversar sobre mudança de estilo de vida. Isso pode parecer aquela conversinha para boi dormir que a gente vai dando na aula, né? Mas não adianta a gente fazer uma consulta de 40 minutos falando sobre remédio, 50 minutos no final da consulta, bater nas costas do paciente e falar: e aí, seu José, vamos parar de fumar, hein? Isso aí, você não convence a ninguém. Basicamente, as terapias simpaticolíticas na hipertensão refratária não estão liberadas, são todas no campo da experimentação. Tem que tomar um pouco de cuidado. Todos os estudos que foram feitos relacionados à denervação simpática, por exemplo, renal endovascular, têm suas consequências. A gente acabou de discutir isso no ProHeart, né? Então, só mostrando os trabalhos. Deixa eu ver, estou com um problema aqui para passar. Lembrar que a ativação e modulação do barorreflexo carotídeo também, embora tenham presuntivo benefício, também não foi confirmada como uma terapia segura e duradoura. A anastomose arteriovenosa ilíaca central também, alguns estudos um estudo grande foi feito, também não mostrou diferenças grandes frente à invasão, mas poderia até ser faz sentido ser uma intervenção que estabelece relação com melhores desfechos, mais invasiva, né? E aí, um exemplo de novas perspectivas terapêuticas, não tão novas assim, nem tão novas assim, a reserpina, por exemplo, que era uma droga super utilizada, até acho que, se não me engano, ela era utilizada pela via intramuscular, eu não me lembro, acho que a Beth participou aí dessa fase do uso da reserpina. Eu já vi a reserpina na sua decadência, e era intramuscular mesmo. Não Mas já era uma decadência, assim, já era uma época em que dizia, porra, fala sério, vai fazer reserpina doente. Pois é. E aí, olha como é engraçado, né? E esse vai fazer a reserpina porque, na verdade, nós sabemos que não se trata só de controle do nível tensional, né, Beth? Porque, por exemplo, o anti-TNF foi feito um estudo em curto prazo, aí, modelo animal, o anti-TNF controlou a pressão dos pacientes em 2 semanas, dos refratários. Exatamente. Agora, né, a gente vai sair fazendo isso para todo mundo, né? Igual estudo de bancada para Covid, né? Vai lá a Nise Yamaguchi, né? Sei lá, ela vai, né? Tá lá com o título de doutora dela, vai dizer, olha, água sanitária mata Covid. Você vai tomar água sanitária? Tem plausibilidade biológica, mas isso tem correlação com a realidade? Tem estudo de segurança? Não tem. Então, o controle tensional foi atingido com reserpina, mas não é uma droga que muda, aparentemente, a maior mortalidade desses doentes, porque há uma alça inflamatória de retroalimentação, inúmeros microambientes inflamatórios, né? Progressão de disfunção endotelial que muda de acordo com cada ambiente. Então, a gente precisa olhar a hipertensão com mais carinho nesse sentido. Tá? E aí, por exemplo, a terapia imunomoduladora que eu citei, né, esse estudo de 2019, que o cara fez um infliximab dose única, em 2 semanas controlou a pressão. Acho que ele caiu. Caiu. Total. Mandar um zap para ele.
Pô, estava num ponto tão bom da aula. É, mas vai voltar. Nem está chovendo, né? Aqui não tá chovendo não, aí, tá? Pô, aqui tá chovendo muito. Aonde? Na Barra, pelo menos estava. Acho que agora deu uma parada. É mesmo? Mas Aqui choveu não. bem. Aqui também não tá não. Ele disse que tá voltando já. Isso era uma coisa que eu ia perguntar no final da aula, assim, que ele falou muito sobre a inflamação, né? E ele acabou já até respondendo se ele acha que no futuro, e se você também acha, professora, que o tratamento da hipertensão pode andar por esses trilhos também, dessas drogas imunomoduladoras. Ah, eu acho que sim, não tenho muita dúvida. É mesmo, professora? Mas tem muita coisa ainda para se pensar, né? Ele falou aqui, 1 minuto. Quer dizer, tem muito estudo para rolar em função disso, né? Mas claramente, quando cada vez mais que a gente entender, né, esse perfil imunoinflamatório do hipertenso, a tendência é desenvolver drogas que hajam nessa questão, né? Quer dizer, hoje em dia o que a gente faz contra a inflamação é inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona e estatina, né? Uhum. Mas eu acho que a gente vai chegar lá nos imunomoduladores. Está de volta, meu bem? Pô, cara, aconteceu um negócio aqui que eu... Peraí. Pronto. Tô de volta? Pronto. Total, só botar ele em tela cheia. Botou já. Desculpa, caiu, acabou a bateria do telefone, do computador. Caraca! Mas voltando, desculpa. Então, só lembrar, né, que aí, dentro desse contexto, por exemplo, o uso de CPAP longo no paciente com hipertensão refratária, será que vai fazer diferença? Né? Você E aí, estava começando a falar do infliximab quando você caiu. foi isso? Então, vou voltar aqui. É. E aí, por exemplo, as terapias imunomoduladoras, né? Foi feito um estudo em 2019, camarada foi lá, pegou, se não me engano, eu não me lembro, fez um estudo animal e tentou fazer um estudo piloto, fez uma dose única de infliximab, acho que foram 11 pacientes e controlou a pressão, em grande parte. Então, assim, isso basta para poder alterar desfecho cardiovascular? Não. Mas mostra o que a gente já sabe. Talvez o TNF-alfa seja mais consequência do que causa, né, de hipertensão refratária. E aí, dentro desse contexto todo, o uso do CPAP longo, que faria todo sentido, virtualmente quase 100% dos pacientes com hipertensão refratária têm apneia obstrutiva do sono, será que isso teria algum impacto na disfunção endotelial ou não? Né? E aí, só lembrando, né, relacionando essa história do hipertenso resistente, do hipertenso refratário, lembrando que uma dos grandes pilares, esses dias eu ouvi, estava até dentro do ProHeart, um residente da clínica médica estava comentando, falando sobre, não, isso é um trabalho, que a cronoterapia não serve para nada. Peraí, cara. A cronoterapia, o estudo quando foi feito pela Hermida em 2019, ele foi feito dando enfoque numa subpopulação grave com hipertensão noturna, que é o hipertenso resistente. Então, você saber que um paciente hipertenso resistente, que morre pra caramba, morre mais do que hipertenso de fácil controle, ele vai ficar a noite inteira com disfunção endotelial, ou seja, 1/3 do seu dia, sem ter uma cobertura antihipertensiva, a meu ver, não pode ser desprezado. E o trabalho que foi feito, questionando a cronoterapia, não abarcou as subpopulações. Ele avaliou a população hipertensa como um todo. Então, a meu ver, a cronoterapia tem sim o seu espaço no hipertenso resistente refratários, nos hipertensos resistentes refratários, principalmente quando a gente quer fazer o controle pressórico noturno. E aí, uma coisa que é importante, que existe a recomendação na Sociedade Brasileira de Cardiologia, na nossa diretriz, é de você fazer uma droga bedtime, você prescrever uma droga noturna, porque esses pacientes têm uma relação de hipertensão noturna muito intensa, né? Eu E que fiz lembrar que... essa recomendação. Obrigado, professora. Foi Eu mesmo, sabia que falando tinha, sério. eu sabia que tinha um viés.
O negócio né? é exatamente isso, Bernardo. Você vê que naquele webinar da Socerge, a gente discutiu exatamente a questão uma das discussões era justamente a questão da cronoterapia, né? E esse estudo que é contra a cronoterapia é isso aí que você acabou de falar. Ele está falando de hipertenso em geral, né? Não está falando do resistente e do refratário. E aí o hipertenso em geral é aquele cara que preferencialmente você vai dar ali uma pílulazinha combinada para o cara de uma droga que dure 24 horas, o cara tomar o remedinho dele, né? Fazer aí as outras mudanças de vida e controlar a pressão. Quando você fala de resistente e refratário, você está falando de outro perfil de doente. É a mesma coisa que você falar que é errado fazer insulina bedtime. Porque você não está comparando a população geral. Se você pegar um paciente que não é insulino dependente, não vai fazer insulina. Mas no paciente que é grave, ele vai ter que fazer. E talvez em algum momento ter uma transição, em algum momento insulinizar de uma maneira plena. Então, assim, na verdade, a grande verdade é que eu acho assim, não dá para ficar reinventando a roda quando o assunto é acompanhamento de doente grave. Quando o doente é grave, a gente tem que aprender a partir dos centros que tratam esses pacientes. Então, por exemplo, né, a medicina tem essa história. Se ela fosse só ciência, a gente estava feito. Os estudos saíam, a gente botava tudo na inteligência artificial e pronto. O problema da gente é que a gente tem uma outra IA, que não é inteligência artificial, é inteligência artesanal. Se você é médico, você precisa de inteligência artesanal. Se você não tiver isso, meu filho, nenhum hipertenso é igual ao outro, você está ferrado. A dona Maria mora numa comunidade, a filha é usuária de drogas, ela vive refém de uma milícia que cobra que o preço do gás aumentou, ela não tem dinheiro para comer. Vai botar isso num estudo da Nature? Não vai. Né? Então, assim, e aí, só lembrando que uma coisa interessante, até para os meninos aprenderem, o beta-bloqueador, que vocês sempre perguntam, depende da carga de doença. Se o cara for um coronariopata, tiver uma insuficiência cardíaca, ele ganha importância. Agora, se não tiver isso, você vai adicionar o beta-bloque como quinta droga, barra sexta, e vai confrontar aí com a clonidina, que é uma droga que, para hipertenso de uma maneira geral, não é uma droga que a gente use o tempo todo, não é de primeira linha, mas no resistente refratário tem um efeito ali, principalmente ansiolítico noturno, sedativo, né? É uma droga que, para você ter uma ideia, numa mulher, no período perimenopausa, ela tem efeito sobre o fogacho tem um impacto muito grande na qualidade dos hipertensos, e com isso a gente vai fazendo de modo artesanal. Né? Lembrar que, quando a gente fala de hipertensão refratária, até onde a gente sabe, eu sempre gosto de falar isso, acho que a gente sempre aprende, mas o mais importante é a gente ter a humildade acadêmica de reconhecer que a gente não vai atingir o controle pressórico a qualquer custo. Não adianta ficar aumentando dose de espironolactona, chegando a 100 miligramas, aumentando furosemida. Os estudos mostram que isso não muda a maior mortalidade. A gente precisa trabalhar na qualidade das drogas, na adesão, no vínculo, né? No entendimento do paciente de que não é o controle pressórico que a gente busca. E quem já participou do ambulatório já viu consulta da gente falando, olha, você me desculpa, sua pressão vai ficar alta. Meu Deus, sim, é frustrante? Claro que é, mas mais frustrante ainda é infartar, ter um AVC, né? Então, a gente tem que... Não é tão fácil, é uma consulta que é complexa. A primeira vez que você vê um refratário, ele chega com múltiplas perguntas, com muita angústia, atribuindo uma série de problemas à hipertensão, quando, na verdade, a hipertensão vem a reboque de uma série de problemas de ordem social, né? Enfim, noites mal dormidas, o camarada que é um trabalhador noturno, um porteiro enfim, que é hipertenso, que tem hipertensão noturna e que tem que estar acordado no momento que tinha que estar dormindo. Essa é a grande verdade. Então, a gente precisa avaliar isso. Qual é a renda dessas pessoas? Qual é o impacto de renda? Qual é o impacto de você morar num país com racismo estrutural, com a sociedade à margem, pegar um ônibus 3 horas da manhã e trabalhar sob uma pressão absurda em condições insalubres, né? É óbvio que não vai dar certo. É óbvio que eu não vou buscar o controle tensional. Eu vou ter que buscar o controle social. Essa é a questão. Né? É como economia. A gente não fala sobre números, a gente fala sobre pessoas. Né? Se a economia fosse isso daí, todo mundo fala, quer fazer investimento, fazer isso eu não sei qual é o nome. Né? A gente fala sobre a vida das pessoas, né? Versa sobre os outros. Né? E aí, só para terminar,
basicamente, a gente vai usar a mapa, e a gente escreve isso no editorial, né, da Nature, que apresenta a mapa com essa finalidade, para a gente conseguir confirmar o hipertenso refratário e acompanhá-lo, né? Lembrar que a gente foi o primeiro centro das Américas, talvez até do mundo, a estabelecer um estudo de prevalência de perfil clínico verdadeiro com a maior corte de refratários que tem, que são acompanhados, né? Foi um trabalho nosso aqui do ProHeart. A gente já publicou também os fatores associados à apneia obstrutiva do sono e hipertensão refratária, o que foi muito legal desse estudo, que a gente pegou 418 pacientes resistentes e refratários, e aí conseguiu estabelecer a classificação de apneia leve, moderada, grave, e conseguiu ver as características clínicas por meio de e a correlação com a polissonografia de 24 horas, a gente conseguiu estabelecer um dado fundamental. A gente pegou quase 100% de indivíduos, né, que se correlacionavam com a hipertensão refratária e conseguimos jogar numa regressão e vimos na análise ajustada que não tem uma relação de causa e efeito com a hipertensão refratária. Quer dizer, existem pontos que não se tocam entre a apneia e a hipertensão refratária. Então, quer dizer, mesmo o cara quase 100% tendo dos hipertensos refratários tendo apneia obstrutiva do sono, a gente não consegue estabelecer uma relação de causalidade. Então, a gente escreveu um trabalho para dizer que não, né? E isso, pô, é difícil, né? A gente é igual médico, né? Médico não se preocupa em errar para mais, né? Ah, morreu, mas eu pulsei, eu tentei. Não. A gente tem que se preocupar em não matar o paciente da nossa intervenção, pô. O paciente pode morrer da doença dele. Da nossa intervenção, não. Então, a gente tem que tomar todos esses cuidados porque a gente é educado de uma maneira errada. Então, produzir um trabalho para mostrar que não existe associação, às vezes tem um peso imenso, né? Então, por exemplo, a gente conseguiu determinar que eles eram mais jovens, obesos e tabagistas, que tinham risco cardiovascular potencial, principalmente representado pelo AVE maior, o grupo de refratários. A prevalência de apneia obstrutiva do sono era semelhante em relação aos resistentes, a gravidade era muito semelhante, o mapa com padrão noturno era igual ao da hipertensão resistente, e um dado fundamental, a gente conseguiu... Eu brinco dizendo que esse estudo foi todo ao contrário, porque, na verdade, tinha que mostrar para a gente alguma coisa. Mostrar que havia uma melhora de um padrão do sono no cara com pior nível tensional. É uma coisa que parece nem um contrassenso, né? Mas, na verdade, representado pela maior eficiência e tempo de sono e menor período de latência. Mas, na verdade, quando a gente vai fazendo a regressão logística, multivariada por gênero, uma série de questões, a gente vai vendo que homens obesos com mais de 60 anos, HVE e padrão não díper na mapa, têm maior gravidade. E a hipertensão arterial refratária não se correlaciona com a apneia obstrutiva do sono isoladamente. Então, isso nos leva a crer que a apneia obstrutiva do sono não é consequência direta e nem é hipertensão, e nem é uma causa direta de hipertensão secundária. Ela é multifatorial, então esse nosso trabalho conseguiu mostrar isso. E a espironolactona? Será que poderia ter uma relação? Aí, quando a gente vai avaliar a mudança, né, o paradigma de mudança, olha os dois grupos, os resistentes e os refratários nesse trabalho, a gente vê que só o que mudou em relação a esses grupos é que 100% dos refratários usavam espirono, versus 23% dos resistentes na época, durante essa época de acompanhamento. Então, a gente começou a tentar descobrir se, na verdade, não seria espironolactona, não teria uma correlação com a redução do aumento da VOP e com a menor gravidade da apneia obstrutiva do sono, porque não estava pior, né? Aí a gente também fez umas derivações de trabalhos do ProHeart, pegamos aquele estudo do Arthur e começamos a avaliar os subgrupos de refratários com marcadores inflamatórios. Eu estou terminando. E conseguimos ver, por exemplo, que os pacientes refratários, quando a gente avaliava evolutivamente, havia uma desaceleração do aumento do TNF-alfa, ao passo que o PAI-1 se relacionava a níveis persistentemente elevados da pressão arterial. Então, será que essa desaceleração do TNF-alfa, correlacionando todos aqueles efeitos que a gente já comentou, e também a redução da VOP, pode estar relacionado ao controle neurohormonal, não necessariamente tensional? Será que o PAI-1 simplesmente não é um marcador de pressão não controlada? A gente tentou, no meu doutorado, fazer
uma curva de estudo prognóstico entre resistentes e refratários, e aí a gente a gente chegou à grande conclusão, uma conclusão assim, surpreendente, né? Que aparentemente é um contrassenso, de que quando a gente trata os pacientes com hipertensão refratária usando as drogas, com adesão, né? E compara com os resistentes, o que a gente encontrou? Que os refratários não morreram mais do que os resistentes, por causas cardiovasculares, mortalidade total e algumas mortalidades específicas. Então, só de não haver a piora, talvez isso aponte para um impacto da diferença de intervenção entre esses dois grupos. E essa grande diferença talvez se deva ao uso de um bloqueador neurohormonal. Um dado que talvez sugira que a gente esteja no caminho certo, além de estudar os marcadores inflamatórios, de acompanhar esses pacientes, é que quando a gente pega a população de hipertensos resistentes do ProHeart e pega o subgrupo com hipertensão refratária, quase nenhum desses pacientes tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Quer dizer, isso é um contrassenso, porque a gente começa essa apresentação falando que as principais causas de insuficiência cardíaca no mundo são binômio hipertensão-DAC. Se hipertensão grave também é causa de DAC, como é que o mais grave tem pouca insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida? Meus amigos, eu acho que se trata do tratamento neurohormonal feito durante muitos anos com grande controle. Esse aqui foi o editorial que eu ajudei a Beth a escrever, ela também escreveu, né? Respondendo a nossa pergunta de início. A hipertensão refratária não é um contínuo de hipertensão resistente ou do tratamento da hipertensão resistente, mas um novo fenótipo que demanda antecipação e prioridade. De fato, nós estamos falando de duas faces de uma mesma doença. Esses são os nossos grupos de estudo. Eu agradeço a atenção de todos, estou aberto às perguntas. Muito bom, Bernardo. Muito bom. Aberta perguntas, vamos lá. O Lucas falou que tinha um monte de pergunta para você. Que ele vai apresentar amanhã os marcadores inflamatórios com a hipertensão refratária. Beth, deu para reduzir, deu para tentar resumir uma vida em 1 hora, né? Sim. Camila está com a mãozinha levantada. Fala aí, Camila. Você lê para mim? Porque eu sou minha analfabeto digital. Estou tomando Guaraná aqui. O que elas falam aí? Não, por enquanto está todo mundo só dizendo que adorou a aula, mas a Camila tinha levantado a mão. Eu acho que Posso fazer uma pergunta? eu tinha aplaudido, não sei se eu levantei sem querer. Ah, tá. Mas muito boa aula, Bernardo, obrigada, parabéns também, foi excelente, assim. É um tema muito, muito extenso, assim, eu estava pensando muito sobre o que eu vejo na atenção primária, porque lá isso se perde muito, essa questão do que a gente pode considerar como resistente, por conta daquilo que a gente conversa muito no ambulatório, né? Da adesão do paciente, das condições que permitem ele aderir ou não, do cara que é mais sedentário e não está muito compromissado com a própria saúde e tal, mas foi excelente, assim. Obrigada. É isso, imagino. Bernardo, primeiramente, parabéns, acho que foi muito... Eu li um pouco da sua tese, que a Beth me mandou, amanhã eu vou apresentar sobre os marcadores, né? E acho que, assim, quando eu estava estudando sobre esse tema, uma das coisas que me veio à cabeça foi que acho que não existem valores referenciais para esses biomarcadores. Acho que isso pode ser considerado uma das grandes limitações desse estudo, porque como que a gente vai determinar, por exemplo, houve um aumento de PAI-1 nos hipertensos arteriais refratários, mas de que forma está relacionado com se isso é ou não uma correlação válida, sabe? Eu fiquei pensando nisso. A gente não tem como saber. Óbvio que o que a gente acaba fazendo é olhar. Quando a gente pega e vai comparar diferentes eventos usando a mesma régua, é um problemaço, né? Porque você tem que se basear no que a maioria das alterações que cursam com o aumento do nível do marcador inflamatório consideram um nível elevado, né? É como um laboratório, você vai dosar lá o VEGF, né?
o marcador lá endotelial. Pô, o que é um VEGF aumentado? O laboratório bota olhando todas as, né, olhando a mediana dos, né, não é nem a média, a mediana, bota lá na curva, olha só, o percentil tal é aumentado e pronto, o cara te dá isso, né? O que acaba acontecendo, cara, isso é uma limitação, até porque não existe estudo comparativo. Agora, quando você compara dentro de mesmo grupo, você pode dizer que o nível está mais alto ou não, né? Então, por exemplo, né, se você pega 2 grupos e bota que o nível é 50, o outro é 150, você pode não dizer que está aumentado frente às outras populações, mas você pode comparativamente dizer que um está num percentil, outro em outra. Você pode usar percentil, né? Eu posso dividir as nossas opiniões aqui em um percentil, né? 25% vai achar que foi boa a aula, né? 50% vai achar que foi regular, e os outros 25% vão achar que o Flamengo vai ganhar o Fluminense. Agora Eu diria que é o que acaba 100%. acontecendo. Não é isso, velho? Agora, quando a gente pega e vai observar nível comparativo, a gente tem que criar parâmetro. E o parâmetro, às vezes, é o próprio grupo, né? Então, por exemplo, eu comparei 2 grupos. Pô, esse aqui tem 3 vezes mais. Agora, eu concordo com você, não tem essa explicação. Esses marcadores não têm um nível bem estabelecido, porque, na verdade, acho que não existe essa possibilidade de avaliação. Né? É um número, né? E a gente tem que publicar as relações dos níveis para a gente tentar entender em algum dia, tentar criar uma referência, mas é muito complicado. Eu até acredito que, por exemplo, quando você vai estudar uma PCR, eu vou dar um exemplo da PCR que eu acho que é mais fácil, né, Beth? Que é o que todo mundo usa. Quando você vai falar PCR, por exemplo, PCR está aumentado, o laboratório te dá lá o nível do laboratório, porque o cara pega lá o nível agora. Aquela PCR que está aumentada, ela é esperada na tuberculose? Às vezes o cara está com uma PCR de 6 e o cara numa tuberculose, quando você vê, ele tem que ter 100 de PCR, entendeu? Você fala, porra, está aumentado, mas como você conhece aquela natureza, que é a natureza da tuberculose, você fala, ó, é improvável porque tuberculose não tem PCR de 6. Isso aqui não faz sentido, né? Então vamos buscar outras causas. Isso é um marcador que tem a gente tem a noção dos diferentes níveis, não tem um nível bem estabelecido, o corte é lá embaixo, ele é super lábil, mas a gente estudou as doenças. Então o que eu acho é que hoje a gente está estudando hipertensão com os marcadores, né? Mas em algum momento a gente vai saber, ó, isso aqui é baixo, isso aqui é alto para hipertensão refratária, isso aqui é baixo. Agora, em algum momento a gente vai ter que ver isso. Agora, para isso acontecer, a gente tem que pelo menos começar a conversar sobre eles, né? Deu para entender? Deu acho sim. Um dos resultados desse estudo foi que havia, então, né, a prevalência de PAI-1 nos hipertensos refratários, e o dado que foi colocado lá foi 126, acho que nanogramas por mililitro, né? E o outro 118. E aí um dos avaliadores da SIAC colocou lá como observação na minha apresentação que fosse revista a conclusão, porque foi dito que há essa prevalência, mas que isso não é um dado estatístico relevante. O que isso significa? Que não é um dado estatístico relevante, entendeu? Porque se há essa Porque diferença... você não é que a Beth, se quiser, pode responder, mas para mim é que você não pode avaliar um nível absoluto e concluir nada frente a só um nível de um exame de um marcador laboratorial. Você tem que ter outras variáveis, é isso. Entendi. Então, talvez Gabriel, deixar isso teu um pouco mais resumo para eu claro. poder te ajudar, Lucas. Ô, Beth, essa diferença que o Lucas, essa diferença que você está falando tinha significância estatística, não é isso que ele quis te falar, não? Se de 126 para 118 tinham uma significância estatisticamente importante, não foi isso que ele quis te perguntar, não? Peraí, eu tinha aberto aqui. Ah lá, que diz assim, ó, sugestão de revisão da conclusão, já que os valores de PAI-1, 126 versus 118, foram mais elevados nos hipertensos refratários, embora sem significância estatística. Acho que ficou esse questionamento, né? É o que está acontecendo no trabalho do Cuidarte, né? Mais ou menos o que rolou no meu trabalho da SIAC também, né? Sobre PCR. Uhum. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu não estou com a tabela aqui aberta, tá? Vocês podem estar. E óbvio que é muito dado e eu falei um monte de coisa aqui. Mas vocês têm que tomar um pouco de cuidado, porque uma coisa é você ter um dado estatisticamente significante e a interpretação de um dado ter uma significância clínica e de desfecho.
A gente não pode concluir isso a partir de um dado só porque ele entra dentro de um significado estatístico. Vocês entenderam? Isso é importante. O contrário também é verdadeiro. Eu faço um trabalho com N pequeno. Aí o meu p-valor tá horrível. O trabalho é uma merda? Morreram menos pessoas, por exemplo, um estudo de prognóstico com uma subpopulação. Meu p-valor não vai estar bom. Não necessariamente vai estar bom. Então, hoje, existe uma tendência de você não avaliar estatisticamente de modo isolado as suas conclusões. Para cima nem para baixo, cara. Então, por exemplo, quando você vai avaliar um trabalho que tem um impacto clínico relevante, o teu p-valor deu 0,04 ou 0,4, mas por todo o resto deu uma tendência lógica ao que você está estudando, você não vai eliminar seus dados porque o teu p-valor não foi estatisticamente aceitável. E o contrário também não é verdadeiro. Não é porque você tem uma variação estatística razoável que aquilo ali te faz concluir alguma coisa, né? Por quê? Porque eu não tenho um nível, eu não sei quantas vezes eu deveria ter a mais. Para mim, aquilo dali não tem uma variação tão grande, entendeu? Eu penso dessa maneira, em termos de níveis de marcadores, entendeu? Eu acho que avaliar um nível absoluto do marcador... Fala, velho. Bernardo, descompartilha a tua tela que eu vou compartilhar aqui a tabela. Peraí, como é que eu faço essa porra? Lá embaixo no verdinho, ou lá em cima, acho que aparece lá em cima stop screen. Já botei. Ô, Beth, quer parar a gravação para a gente falar da apresentação Vou parar a dele gravação. melhor, né? Virou um pupurri